família, hoje estamos começando o nosso Contemporâneo Cast, um projeto piloto aí que tem tudo para dar certo. Vamos tentar incluir família, escola e atualidades aí para dar uma avançada aí na galera, uma evoluída na galera, discutir também. E enfim, hoje temos nossa equipe aqui, né? O Gilson na produção aí, o Davi do primeiro ano dando uma força, né? Nosso YouTube aí, a Bruna do terceiro. Hoje tem a ausência também da Júlia, que foi justificada, mas vamos fazer aí com nossa prata da casa, que é o Lucas, professor de história, dá aula de atualidades, que é o que a gente mais tem as informações, mas talvez precisa de uma reta ali para um direcionamento. Orientador, né? Pô, pode ser, ele é o orientador, professor, né? Claro. Lucas, bom dia, né? Bom dia. É bom dia porque estamos gravando aqui, mas é bom dia. Nesse mundo líquido nosso, pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiro, parabenizar a escola, que assim, eu acho a proposta interessantíssima. Como a gente brinca direto, né? Metodologias do século XXI têm que ser aplicadas. A escola não tem mais sentido adotar metodologias do século XIX com professores do século XX para uma galera que já não tem mais paciência para o clássico cuspe e giz. Achei muito bacana a proposta, cara, e aí como professor de atualidades do fundamental e do médio, aproximar essas tecnologias e tentar ao máximo fazer um novo olhar, principalmente para a nossa família, que assim, são parceiros pra caramba do nosso projeto, para que eles entendam que a internet é sim um bom ambiente de construção de conhecimento. Então a ideia é genial de ter um podcast, tomara que seja, como você falou, o primeiro de muitos. Bom dia, o Davi, nosso aluno aí, tá animado, Davi? Ah, cara, é a primeira vez que eu participo do podcast, né? Para todos nós. Boa noite a todos que estão assistindo aí. É um prazer, né? Eu ser o representante do primeiro ano do ensino médio aqui da escola, né? Um aluno que sempre gostei da escola, sempre foi uma escola muito dedicada no ensino. Tem um tempo já? Entrei no 6º ano, já estou uns 5 anos aqui já acostumei com a metodologia. E nada melhor que começar o primeiro episódio do nosso Contemporâneo Cast com o Lucas Campos Crisóstomo, né? O nosso Garantiu o pontinho. Nosso professor de atualidades, projeto de vida, um cara que dedica muito ao seu trabalho, já fez pós-graduação de tudo, tá em mestrado, né? Não. Querendo doutorado agora. Doutorado, exatamente. Deus quiser, em breve sai. Então é um cara que com certeza é um dos melhores professores que o SEC já teve. E eu realmente tenho honra de estar participando dessa mesa aqui com esse grande homem, grande professor. Show! E bom dia aqui também para a Bruna do terceiro, né, Bruna? Um gostinho final aí desse... Faltando uns 2 meses e meio, mais ou menos. Teoricamente, depois do Enem já vem aquele gostinho de acabou. Estamos aí, né? É uma coisa que a gente fica com muito medo, né? Quando tem essa contagem regressiva para Enem e tudo na cabeça de um jovem de 18, 17 anos que tem que escolher uma profissão pro resto da sua vida, teoricamente, né? Então, estar aqui, participar desse projeto, entender outras profissões que a gente nem tem noção de quão amplas são e como aquilo vai impactar na vida de todo mundo. Então, estar no terceiro ano é uma responsabilidade gigantesca, porque a família, além de você mesmo, né? A família tá ali em cima. Então, é uma coisa que a gente tem que ter noção das outras profissões e os problemas e as vantagens de cada uma, para poder avançar e escolher a melhor profissão de melhor jeito possível. Cara, isso daí eu sempre falei, eu falo muito com vocês isso. O 18 anos, né, você formar e ter que escolher uma profissão pro resto da vida é muito doido isso. Mas infelizmente escolher num momento da vida que assim, eu costumo brincar com eles que é o elo perdido, né? E com 18 anos você ainda tem aquele gostinho de tanta coisa da infância, da adolescência, mas a sociedade exige que você já seja um projeto de adulto. Você tem que Cara, eu entrei na faculdade com 17 anos. Não, mas a gente vai chegar, você não vai falar na faculdade não. Calma aí. Ó, então vamos começar então. Conta um pouquinho da sua história. Você é de Miracema, nasceu aqui, Paz, como é que foi? Sou um legítimo filho da terra. Um resumo, né? Igual a Nascido e criado aqui, cara. Nasci em 94, 24 de abril de 94. Nunca saí de Miracema. Até para estudar eu ia para Itaperuna e continuava aqui. Sou filho de escola pública. Estudei muito tempo no Genuíno. O pessoal que é daqui de Miracema conhece como a Jaqueira. Depois fui pro Deodato, na antiga 5ª série. Fiquei lá até concluir o ensino médio. Lá também eu participei de uma experiência que, assim, para minha vida foi muito gratificante enquanto profissional, enquanto pesquisador. Eu fui da primeira turma de um projeto de pré-iniciação científica da FAPERJ, chamado Jovens Talentos para a Ciência,
Participei 2 anos desse projeto e hoje sou orientador do projeto. Quando eu me formei na escola, isso em 2011, eu ingressei na faculdade. Fato curioso. Mas você já tinha na sua cabeça que ia ser história? Ou Então, não? é esse que é o fato curioso. Eu sou o primeiro da minha família com curso superior. Então, assim, a pressão por estudo sempre teve, mas aquela pressão do seguinte: você estudando, você não está na rua fazendo coisa errada. Só que nunca houve o direcionamento, por exemplo, como muitos alunos na sua turma têm. Você tem que fazer tal curso, por isso, por aquilo. Os meus avós, que foram quem me criaram, queriam o seguinte: que o filho estudasse, que desse continuidade ao projeto do estudo, que mesmo meus avós sendo semi-analfabetos, eles deram uma valorização muito grande à educação, desde que eu me entendo por gente. Mas eles te cobravam muito ou não? Não, era uma cobrança, era mais um estímulo. No começo era mais um estímulo, no sentido de não parar de estudar, porque muita gente da família não conseguiu por questões financeiras. Eu mesmo fui que quando eu prestei o Enem em 2011, eu tive nota para o Federal Juiz de Fora. Todos os meus alunos sabem dessa triste história. Não foi por questão financeira, mesmo sendo um bolsista, como que você mora fora numa cidade cara, como é Juiz de Fora, por 4 anos? Aí nesse processo, eu sou cria do ProUni com muito orgulho. Eu fui bolsista integral no Centro Universitário São José de Itaperuna. Lá eu concluí minha licenciatura em História no ano de 2014 e desde então sigo estudando. Já tenho 2 especializações, sou mestre em ensino pela Universidade Federal Fluminense, aqui no campus de Santo Antônio de Pádua, e hoje atuo aqui na rede privada. No SEC, por exemplo, eu estou desde 2016. Mas você fez história, concluiu história, especializou dentro da área, mas também está fazendo outra faculdade. Hoje eu faço geografia. O meu norte é educação. Eu até falo com os alunos que a única área que talvez eu trocaria, mas em partes, é seguir a psicologia, mas ainda na psicologia educacional. É um negócio que sempre me chamou atenção. Porque você já respondeu, mas tem algum motivo específico, assim, da história? Se você chegou a cogitar, e falou assim, cara, eu acho que eu posso fazer isso. Até os 45 do segundo tempo seria direito. Todo mundo gosta de direito. Porque a gente fala direto, né, cara? Eu falo muito com os alunos. Não é hipocrisia, você tem que pensar no mercado de trabalho. Esse lance de amar a profissão não enche sua dispensa, não te deixa dormir de barriga cheia. E o direito era a menina dos olhos, porque assim, os vizinhos do bairro, que eram da área, que eram promotores, advogados bem-sucedidos, tinham uma condição de vida que me enchia os olhos. Só que eu falo que isso foi muito assim, algo divino mesmo. Na semana do Enem, eu peguei o Vademecum para ler. Na época a namorada de um tio meu fazia. Eu falava, você fala direto do direito, dá uma lidinha que esse livro é a base. Broxante é pouco. O livro eu achei, com todo respeito aqui na área, achei horrível. E eu não me vi naquela área. Aí eu fui buscando as minhas outras opções. E desde moleque eu sempre gostei muito de ler. E as disciplinas que mais me chamavam a atenção eram de ciências humanas. A história então veio nesse sentido, um gosto pessoal desde muito pequeno. A leitura que te ajudou a se tornar professor, então? Sim, a leitura me ajuda como ser humano. Eu falo direto com os alunos, como professor, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Leitura é algo tão importante ou até mais importante do que a escola. Porque se você pensa escola enquanto um processo que tem um começo, meio e fim, tipo a Bruna está acabando uma etapa, ano que vem ela começa a outra, daqui a pouco ela vai acabar essa etapa, vai entrar no mercado de trabalho. Se você pensa o seu conhecimento, a sua construção enquanto um indivíduo a partir de etapas, na minha concepção isso é furada. E a leitura, quando vira um hábito, ela vai te ajudar nesse processo de construção enquanto ser humano constante. Por isso, para mim, leitura sempre foi algo fundamental, em qualquer profissão. Porque é muito doido, porque a galera hoje lê muito, mas lê uma parte do assunto, né? Ninguém vai aprofundando mais. É o famoso excesso de informação que não vira conhecimento. Que não vira conhecimento. Então talvez até depois vai entrar nessa conversa, os fake news bate muito em cima nisso, né, cara? Porque, tipo assim, o cara vai lá ler aquela coisa hoje é muito imediato, né? O que a gente tava falando, a menina podcast, né, contemporâneo. Sim, uma menina com 17 anos tem que decidir a carreira dela. Parece assim, mas isso é normal, sempre houve pressão. Eu costumo falar com os alunos, os nossos avós e bisavós, que já eram pais e mães com 15, 16 anos, não tinham uma pressão tão grande quanto eles têm hoje. Eu também estou entrando nesse carro aqui. Daqui a pouco tá chegando essa hora. Entrando nesse lance de fake news e trazendo para uma realidade que a gente passou há pouco tempo, ainda está passando, né? Porque a pandemia não acabou. Como você se sentiu quando descobriu que teria que fazer aulas online e se isso te preocupou de não ter mais esse contato com os alunos em sala de aula e não ter mais esse lance de professor e aluno diretamente? A primeira vez que eu pisei na sala de aula na condição de professor, eu lembro a data até hoje, foi um dia 23 de fevereiro de 2015, numa escola lá em Laje do Muriaé.
Eu nunca pensei em abandonar a profissão. O auge da pandemia fez eu pensar. Por vários fatores. Primeiro, foi um golpe muito duro para nós enquanto seres humanos. Tipo, eu que sou da história, quando eu vi aquelas cenas, não sei se vocês lembram disso, daqueles caminhões na Itália com vários corpos enterrando em vala comum. Cara, isso era coisa que se fazia na Segunda Guerra. Era o tipo de tratamento que os judeus, os corpos dos judeus recebiam no Holocausto. Então isso me chamou muita atenção, me marcou muito. E na prática docente foi algo desesperador. Perder o contato com o aluno, que certamente para o Diego também é assim, é algo crucial para a nossa praxis docente, foi algo muito assustador. E hoje, graças à ciência, à vacina, inclusive tomei minha 4ª dose dia desses, a gente pode caminhar para a volta a uma normalidade. Mas no auge da pandemia, quando o trabalho e a vida pessoal se misturaram, e quando eu vi que por mais que eu me esforçasse, mais que os colegas se esforçassem, ainda não era a mesma coisa, eu fiquei muito desesperado. E sim, eu temi pelo futuro da profissão, não da minha, da profissão. Será que o professor pós-pandemia voltaria à sua normalidade? E esse ensino à distância também não só prejudicou, claro, vocês que tem que transmitir o ensino pra gente, mas pra gente receber também foi muito difícil. Mas eu acho que foi pra todo mundo, Davi. Ele tá falando uma coisa aí que eu sempre também... O meu maior problema durante a pandemia foi trabalhar em casa e ficar em casa e ter que resolver as coisas em casa. Então assim, você não saía, era cansativo. Porque um exemplo, se você dá uma aula o dia inteiro e você chega em casa e, pô, eu costumo brincar que você tira o CNPJ e bota o CPF, né? Acabou, fica ali. Agora não, lá não ficava dentro de casa, Cara, uma coisa que me desesperou muito e assim, me fez mal. Minha casa é pequena, então assim, o meu estúdio é a minha sala. O meu estúdio de gravação foi a minha sala. Chegou um ponto que me deu fobia, tipo, sentar pra ver televisão e saber que do lado estava o meu computador. Dava taquicardia, cara. Se sentia mal pela presença do computador que você associa ao trabalho, associa esse caos todo que foi a pandemia. Mas, como a gente falou, graças a Deus e a ciência, estamos voltando à normalidade aí. Vacinem-se. Tentando, né? Mas vamos ver. Então, puxando também mais esse lance de você ter escolhido história, que a gente sabe que é uma profissão que o pessoal geralmente não quer escolher por achar que não vai dar um retorno, que não vai ser valorizado, alguma coisa assim. Quais são os seus desafios em relação a esse mercado de trabalho que o pessoal geralmente não escolhe por essa questão de oportunidade, de ter muito e não ocupar, né, os cargos por terem muitos professores? A gente estava conversando um dia desses, agora há pouco inclusive, sobre isso, sobre essa questão de mercado, profissões como elas vão estar no futuro. E eu parto do seguinte princípio, de realmente o professor não é o cargo mais bem remunerado do mundo, mas todo início de profissão é muito desgastante. E eu gosto de pensar a minha carreira, a minha formação como algo em constante evolução. Não penso em abandonar a profissão pela questão financeira. E vejo que vai chegar um ponto, creio eu que a curto e médio prazo, que vão ser criadas políticas de governo, até políticas de Estado, para estimular a educação. A educação, ela não é útil só do ponto de vista mercadológico, uma boa escola que você paga para gerar uma boa nota no vestibular. Ela é importante para a formação enquanto sociedade. Então, se você vai perder essa instituição social, como a gente fala nas aulas de sociologia, porque muita gente não quer seguir, isso vai trazer um mal-estar, uma anomia social para o povo brasileiro que a gente está vendo já. Fake news, pós-verdade, essa relativização de várias coisas mostram que a escola urgentemente precisa voltar a esse destaque. O relativismo cultural que tem também. Sim, a ideia de que tem algo bom e algo ruim, porque a escola não te estimula a pensar o mundo como coisas diferentes, não para ranquear o que é bom e o que é ruim. Mas até entrando mais ainda dentro desse assunto, eu li há pouco tempo uma questão que até me fez pensar. O fake news, ele é rápido, porque o cara fala uma coisa e na mesma hora já tem uma certa. Mas o cara fala, e como antigamente não tinha isso? Então, o jornal que estampava a notícia. Tem um filósofo italiano que morreu há pouco tempo, inclusive, que eu adoro, chama Umberto Eco. Ele tinha uma frase que era muito legal. Ele falava que a internet deu voz a todos os idiotas do mundo. Entendo que não tem essa ideia, chapa branca, não tem ideologia. Sempre teve jornais, a televisão comprou discursos desde que o mundo é mundo. No entanto, o alcance dela é muito grande. A internet tem um alcance, a gente fala isso na atualidade, e assim, é a ferramenta que está mais presente na nossa vida. Pega o aplicativo de saúde e bem-estar do celular, olha quanto tempo você passa consumindo aquilo. Cara, o celular é um apêndice. O meu está aqui, o nosso está aqui, o de vocês todos estão presentes, certamente vão assistir isso.
em um celular. Então a presença desse excesso de informação e a dificuldade que essa galera tem de fazer uma análise, de peneirar o que realmente é útil, o que é fato e o que é fake, como diz o termo na moda, ajuda a entender por que, por exemplo, uma notícia falsa vinculada na mídia tradicional não tem o alcance que ela tem hoje. E tem outro fenômeno também, cara, isso a sociologia explica, que é o seguinte: o ser humano sempre teve vontade e necessidade de se sentir pertencente a algo. Então o cara que é terraplanista, o cara que fala que o nazismo é de esquerda, que a vacina não funciona, não é só pela pura idiotice. É porque eles encontram naquele grupo de indivíduos um pertencimento, um conforto. Ser é ser percebido, como diria o Berkeley. Sempre vai ter uma voz. Exatamente. Não tem jeito não. Sempre vai ter uma voz, sempre vai ter gente pra... E tirando o anônimo, né? Que tem muita gente que tem um anônimo. Esse é outro conforto que a internet dá, por exemplo. Um jornalista há 40 anos atrás não poderia botar uma matéria num jornal com nome autor anônimo. O cara não poderia botar uma máscara e ir para um jornal na TV. Hoje você tem esse conforto. O maior escudo social que a gente tem é o celular. Além de ter esse âmbito, né, muita gente acessa aquilo e acredita por ser a informação mais rápida do que você vai ver, aí a pessoa se interessa. Exatamente. Fala uma perguntinha pra você. Pergunta? Fala. Vamos pensar aqui, tá. Sobre esse âmbito das redes sociais que a gente está entrando agora, por exemplo, tentar contextualizar minha pergunta. A rede social, por ela ter se expandido muito no nosso mundo, ela se tornou até para algumas pessoas algo muito mais importante do que a vida social. Você acha que realmente essa proliferação das redes sociais faz com que as pessoas se distanciem muito de uma das outras? Porque, por exemplo, o mundo ele deveria ser mais social por causa que ele abrange muitas pessoas numa só bolha. Só que parece que ela mais afasta do que une. Entendi. Então, é uma parada que do ponto de vista da história eu gosto muito de falar com os alunos. Fica atento com essa ideia de que o ser humano no passado era bom. Não, gente. No passado o ser humano se reunia para ver um rei perder a cabeça em praça pública. Pô. Era o rolê de domingo. Vamos matar o rei ali, guilhotinado. Vamos lá ver. Então essa ideia de que a gente era melhor no passado por não ter internet, eu acho que não faz muito sentido. Mas uma coisa é fato. A gente hoje está mais presente em rede, vivendo mais em rede nesse cyberespaço, essa cybercultura, porque é muito mais reconfortante interagir com pessoas dentro da sua bolha que são iguais a você. Quer ver um exemplo claro disso? O aluno mais extrovertido na rede social muitas vezes é aquele que menos fala dentro de sala, porque são vivências sociais completamente diferentes. Como esses dois agentes vão viver, tipo, o cara da internet vai ser o mesmo cara numa entrevista de emprego, aí é muito individual, vai muito de cada um. Mas essa ideia de que a internet nos piorou no trato social, ela não piorou. Ela só potencializou o que eu acabei de falar. O ser humano precisa, desde que o mundo é mundo, se sentir pertencente a algo. E as redes sociais fez com que ele se sentisse mais confortável? Sim. Quer ver um exemplo? Você é flamenguista, eu sou vascaíno. Você segue o Vasco no Instagram? Qual a necessidade de você seguir o Vasco no Instagram? Faz sentido. Você segue o Judas Priest no Instagram se você não gosta de metal? Você segue aquilo que te agrada. E de novo, como ser é ser percebido, você está sempre num ambiente que você se sente parte daquilo. E isso faz com que potencialize também o vício, né? Sim, isso a médio e longo prazo está criando uma geração viciada em internet. Mas eu não vejo que o vício na internet é o maior problema, porque a humanidade teve vícios ao longo da história, né? Talvez o mais doentio é o vício do poder que está aí até hoje, que usa a internet como ferramenta, inclusive. Esse é o problema. Mas, ô Lucas, voltando à sua profissão, você acha que a sua profissão é valorizada, cara? O suficiente, ou você acha que deveria ter mais uma valorização? Ou espera no dia? Cara, eu vou te falar uma coisa que vai até ser estranha, porque sempre que fala de professor vem a questão da valorização do financeiro, né? Não, mano. A médio e longo prazo, por exemplo, um cara que meu sonho inclusive é a carreira acadêmica, que financeiramente é a melhor opção para nossa área. Só que a valorização no trato social ela tinha que ser maior. Eu acho que um pai tinha que ouvir a nossa fala com o mesmo tom de autoridade que ele ouve de um médico. Você que é pai há pouco tempo aí, duvido que você conteste o que o médico fala pro Erasmo. Se ele mandar você botar o Erasmo de ponta cabeça, bater na bunda dele 3 vezes, você vai fazer, porque o cara tem um diploma que atesta aquele conhecimento. Por que a sociedade brasileira tem uma imagem tão deturpada do nosso conhecimento? Olha quanto tempo, quanta leitura a gente investiu
para a nossa formação. Então, assim, o meu sonho, a minha menina dos olhos no futuro é que um pediatra e um professor tenham o mesmo grau de autoridade como um pai, como responsável. Não é nem financeiro, acho que primeiro tinha que ser esse reconhecimento. A gente é aliado, cara, no processo de formação de um ser humano, não é só de um aluno. E quando a família vira inimiga, fica muito difícil. Trazendo esse lado da importância, desculpa jogar rapidinho. Eu no terceiro ano, né, tem esse lance do novo ensino médio e as ciências humanas foram colocadas muito de lado, até porque é questão de envolver política e fazer o povo pensar, e diferente de outras áreas mais técnicas que o povo tenta não, assim, pensar muito no que está fazendo sem fazer e ser mão de obra. Como você se sentiu esse lance de ciências humanas, história, sociologia, filosofia serem tratadas de escanteio? O grande Darcy Ribeiro falava, né? A crise da educação brasileira não é crise, é projeto. E você vê em coisas bobas, cara. A nossa profissão é a única que você pode acumular 2 cargos públicos. Tirando o padeiro, o varredor e o vigia, quem acorda mais cedo é a gente. Então, assim, como é que você vai botar na cabeça de um adolescente de 15, 16, 17 anos que ele tem que estar ali 7 da manhã com a maior empolgação do mundo para aprender? E se corta as ciências humanas por conta desse projeto neoliberal que a gente tem hoje. O mundo hoje é muito técnico. Tem um cara que eu gosto muito, que ele escreveu um livro chamado O Eclipse da Razão. Max Horkheimer é o nome dele. E nesse livro ele explica, não é que isso aí é maldade, é feito com propósito. Hoje o mundo do capital quer o técnico. Ele quer o cara que saiba fazer, não quer o cara que contesta, até porque quem contesta é chato, né? Quem contesta incomoda. O inteligente é uma pessoa que hoje não é bem vista na sociedade. É porque o problema hoje é que as pessoas também contestam sem ter. Então, aí que é o lance. Por que você contesta sem ter? Eu tenho certeza que a primeira vez que você lê um livro foi a escola que te estimulou. Isso é uma coisa que vai acontecer, Copa do Mundo. Ninguém entende nada de futebol, mas todo mundo vai fazer os convocados. E esse cara tem que não tinha que ser. Sim. Pô, não, eu vou convocar esse cara tem que. Aí de novo a gente volta no Humberto Eco. O cara falar isso num botequim há 40 anos atrás, bêbado, era normal. Agora a voz que a internet deu pra essa galera e a falsa ideia de que todo mundo é autoridade de tudo, cara, a gente tem que normalizar 3 palavrinhas que infelizmente sumiram do trato do dia a dia. Eu não sei. Exatamente. Falamos. Tipo assim, eu não posso debater com você sobre fisiologia. Eu tenho certeza que você tem uma leitura muito maior, uma bagagem muito maior. Então numa conversa, num café, nossos professores aqui, você começar a falar sobre corpo, musculatura e tal, eu não posso. Eu não sei. Eu vou ouvir o cara que nesse contexto é autoridade. Ô gente, eu tinha uma vergonha, até hoje tem de ser burro. Vamos voltar a ter vergonha de ser burro. Hoje é bonito, cara. Então. E conhecimento também, cara. Eu acho que a gente... Eu tô te escutando, né? Igual eu falei, eu não conhecia, a gente é amigo de trabalho aqui, mas não conhece. E a gente vai vendo assim, quanto eu vou aprendendo com você. E vice-versa. Não, mas por enquanto eu tô aprendendo com você. Mas aqui, vou, para finalizar e trocar um pouquinho desse assunto, que é a profissão, que é o nosso foco aqui do podcast. Você acha que a internet acelerou também a extinção de algumas profissões, cara? Desde que o mundo é mundo, a tecnologia extingue profissões, né? Por exemplo, há 50 anos atrás saía aqui da cidade centenas de boia fria para trabalhar na lavoura de cana em Campos. Hoje o cara tem uma máquina que faz o trabalho de centenas e a máquina não fica doente, você não paga FGTS para a máquina não tem que levar o filho na escola. Então o processo de extinção, desde que as tecnologias do trabalho estão evoluindo, elas acompanham esse processo. Quer ver um exemplo? Você não encontra mais um sapateiro, um alfaiate. Hoje o seu corpo tem que se adaptar à medida da moda. Não vou te dizer que ela vai extinguir a nossa prática, até porque eu não consigo imaginar uma máquina fazendo o que a gente faz, porque as máquinas, por enquanto, não têm empatia. E você sabe que hoje em dia não basta ser o professor. Não basta você ser a autoridade da educação física, saber todas as técnicas e tal. Você tem que ser ali um pouco de psicólogo, de coach. Você tem que ser muito humano. Mas uma coisa é fato, o professor hoje, que vai apenas com o cuspis giz e vê o celular como um inimigo para o mundo contemporâneo, ele não vai ter muita utilidade, não. Show, daqui a pouco a gente volta. Bom, então voltando. Dentro então dessa aceleração da tecnologia para a extinção de algumas profissões, tem alguma profissão que você acha assim, pô, essa daí para o futuro é uma boa, eu acho que vai dar certo, e a profissão também que você acha que vai assim, essa vai acabar, vai ser extinto? Então, são duas muito antagônicas, mas eu acho que elas vão dialogar muito no futuro. TI,
para lidar com informação e tecnologia, para lidar com produção, criação de aplicativos, software, porque de novo a nossa vida depende disso, e psicologia, você entender como é que o ser humano, como é que a sociedade vai se comportar mediante essas mudanças, porque eu acho que não é um processo que acabou agora. É um processo que a tendência é a cada ano uma nova etapa, um novo conceito. De novo, a gente hoje fala de coisas que na nossa infância só apareciam em filme de ficção. Entendeu? Mas assim, eu estava falando da psicologia. A psicologia ela se adaptou, né? Durante a pandemia. Hoje você tem, se eu não me engano, tem até aplicativo que o próprio governo federal, estadual, disponibilizou. Sobre saúde mental e tudo mais. Porque eu acho que o cara faz é de graça. Aham. O cara tem uma consulta, acho que é uma por mês. Aí mostra como é que já ressignificou a profissão. Entendeu? Se eu não me engano, tem. Eu não posso falar o certo, mas. E essas que você acha assim, pô, eu acho que essa daí vai. Então, morrer, tipo datilógrafo que não existe mais, eu acho difícil, mas é a nossa profissão. Se o profissional de educação não ressignificar o que ele faz, vir pra cá, encher um quadro, fala, copia, cai na prova, acho que a tendência é que esse profissional a médio e longo prazo não tenha mais mercado. Como eu falei, dentro do. Eu acho que para você transmitir o conhecimento, eu acho muito difícil. Eu não consigo visualizar gente distante dos alunos, entendeu? Não, de forma alguma. Mas, por exemplo, o professor que entra, dá bom dia, enche o quadro. O professor que critica a ideia do uso da internet como uma boa ferramenta. Até porque, e adolescente, aqui tem dois adolescentes que podem confirmar, tudo que é proibido tende a ser mais gostoso, né? Não faz a pesquisa na internet, lê no livro. Esse olhar de aversão para a internet, a escola tem que mudar assim, o mais rápido possível. Porque não tem como você ter um discurso negando um fenômeno, uma ferramenta que está presente na nossa vida para tudo. Então, o professor que não usa a internet a seu favor, isso é uma coisa simples, tipo um slide na aula, ou estimular a assistir um vídeo na internet, para mostrar que ali tem conhecimento, tem muita coisa útil. O cara que não faz esse link a médio e longo prazo, creio eu que a tendência é ele ser chutado pelo mercado, entendeu? O medo que eu tenho é assim, eu acho que também o professor acha uma profissão muito difícil de ser extinta definitivamente, mesmo com o avanço tecnológico. Porque, né, para mim, a minha ideia é que o professor ele gera todas as outras profissões. Só que eu tenho um pouco de medo de talvez diminuir, por exemplo, as salas de aula e virar algo, por exemplo, virtual. Esse foi o medo da pandemia e já existe. Começou um pouco. Mas aí, de novo, é o que o Diego falou. Será que essa virtualização de todas as etapas da educação dá certo? Eu faço uma faculdade hoje que é à distância, mas eu tenho a maturidade de um adulto de entender que aquilo ali exige um compromisso, uma rotina, uma disciplina. Uma criança de 5 anos não consegue ser alfabetizada no sentido pleno, e tenho certeza que ela vai ter muito mais facilidade de ser alfabetizada com a professora ou o professor do lado dela. Por exemplo, o nosso exemplo de EAD, né, ensino à distância em 2020, que, por exemplo, a gente entrava na reunião do Zoom, se eu não me engano, no aplicativo, e era tudo muito, pra gente, né, era muito simples, que a gente entrava lá, muito prático, você entrava... Mas agora pega o professor que não tem esse contato há muito tempo com a tecnologia, muitos colegas já sofreram com isso. Mas agora você já é uma pesquisa pronta aqui já. Em casa e aqui, qual você consegue captar mais conhecimento? Com certeza que dentro de sala. É indiscutível, porque independente ou não, você tem, lógico, dentro de sala a gente não está 100% concentrado, mas a gente tem um conhecimento, é uma troca de informação. Então, se você... Contato. Agora, quando você senta ali, eu me torno uma máquina, cara. Eu acho que é muito... dentro da sala de aula, ainda mais lidando com criança e adolescente, você tem uma coisa que em casa você não vai conseguir ter, que é aquela autoridade que vai te estimular a seguir estudando. O pai do aluno está em casa, mas ele está ocupado fazendo outras 1000 coisas. E fala a verdade, quantas vezes você não diminuiu a tela do Zoom e colocou a tela do joguinho? Tem um monte de isso, daí aconteceu. Abria o áudio presente, professor. Isso, aí mandava no WhatsApp, fulano, tá na hora de dar presença, você manda um presente. Nossa Senhora. Antes de um pouquinho de conversar com você, eu estava falando sobre as profissões mais populares, né? Dentro desses cursos, porque ainda não tem ao certo, por causa do 2019 foi o último censo. Sim. Mas segundo o portal Unigran Rio, eu vou colocar as 10 aqui, mas
A direito está em primeiro lugar, é uma das mais procuradas ainda, né? E um curso que sempre dominou mesmo. A administração está em segundo, pedagogia está em terceiro, até falei que me surpreendeu muito a pedagogia. Engenharia civil, quarto. Ciências contábeis, quinto, que também é um tema que depois vão para outras situações. Enfermagem, psicologia, já foi falado, educação física, também eu acho que saúde, arquitetura e urbanismo e engenharia de produção. Dentro dessas faculdades que hoje eram as mais procuradas, né, 51% online, cara. Nossa. 51% online. Então, assim, entrou um pouco dessa... Muitas empresas grandes, assim... Só falar que quem não aproveitou essa oportunidade também, o cara queria fazer um curso maneiro, só que era à distância. Eu fiz na época, eu fiz como é que chama, gente? Especialização? Não, fiz um curso internacional de recreação que eu não ia ter oportunidade de ter feito lá no Chile, aí foi online. Então, assim, teve eu, por exemplo, ainda hoje, acho que a pandemia estimulou muito isso. Muitas aulas particulares que eu dou são online. Tem a praticidade do aluno estar ali tirando dúvida e tal. Mas aí, sobre essa questão do Top 10 Brasil, 2 pontos ajudam a gente a compreender isso aí. Primeiro, uma questão histórica, segundo, uma questão geográfica. Por que a questão histórica? Tradicionalmente, no Brasil, o bom serviço é o serviço público. Você pode reparar que são todos empregos que têm cargos públicos. O teto do funcionalismo do Brasil é o teto do direito. Um juiz que um dia foi um bacharel em direito, hoje ganha o teto do funcionalismo. E a questão do online esbarra num problema histórico / geográfico, que é a integração do Brasil, cara. Esse país é gigantesco, nós estamos falando do 5º maior país do mundo de extensão territorial, com 210 milhões de pessoas. Eu mesmo não fui para Juiz de Fora porque não daria para ir. Então você leva a montanha até o Maomé, porque muitas vezes é muito difícil. Você que estudou fora sabe disso. Como é que você leva a universidade para o Rincão de Miracema, que é um lugar bem isolado? Como é que você leva para a zona rural? Então essa questão histórica e geográfica ajuda a gente a entender por que essas profissões estão aí. E também outro ponto, né? A gente ainda não olha com um olhar mais atento para a tecnologia. Pega, por exemplo, um top 10 carreiras no Canadá, na Noruega, que são outras realidades, mas mostra que esse top 10 dialoga muito com onde esse top 10 é almejado. E uma outra pergunta, a gente já está finalizando essa questão da profissão, mas hoje se eu formei 18 anos, quero fazer uma faculdade, eu faço uma faculdade, o que eu posso fazer pós-faculdade? Que eu tenho dentro do meu ramo? Depende muito da área, né? Eu falo direto com os alunos, acho que a turma da aluno está cansada de ouvir isso, inclusive. Você tem que botar na balança algumas coisas que são importantes. Primeiro, você gosta daquilo? Não é aquele discurso romântico, porque o amor à profissão não enche barriga. Mas trabalhar com uma coisa que você não gosta, e eu falo porque eu amo educação, deve ser desesperador. Uma das coisas que mais me conforta na minha profissão é que eu adoro sala de aula. Eu me sinto assim, um super-herói quando um aluno para tirar uma dúvida, quando um aluno fala, pô, eu passei na faculdade. Sim, sempre. De novo, só me vejo em outra área, na psicologia, ainda assim, psicologia educacional. Eu não me vejo, por exemplo, como um burocrata num banco. Posso ganhar 10 vezes o que eu ganho hoje, mas eu não me vejo lá, terno, gravata, batendo no teclado de 8 a 6. Não me vejo nunca. Pode dizer, hoje me paga 10 vezes o que eu ganho em sala de aula para fazer isso. Eu não duraria 3 meses. Tipo, ficaria para juntar um dinheiro e meteria o pé o mais rápido possível. Mas tipo assim, dentro da faculdade, eu faço assim, se eu quiser especializar... Então, vai muito da área. O que eu falo sempre é o seguinte, pensa em algumas coisas. Você gosta daquilo? Gostar é fundamental. Você se vê trabalhando com aquilo quando esse desejo passar, que é o começo da faculdade, o começo da profissão, é ótimo. E onde você vai morar? Por exemplo, um professor no interior, ele tem uma certa qualidade, um conforto. Mas o que eu ganho hoje numa cidade grande seria um pouco preocupante. E depois depende muito da área. Por exemplo, quem olha para a educação com essa ideia, ganha pouco, passa muita raiva. Entra hoje no portal da transparência e vê quanto ganha um professor universitário. Então, dependendo da área, a nossa inclusive, eu super apoio, eu super estimulo investir em carreira acadêmica. Porque além de você ter um crescimento profissional muito grande, o financeiro te acompanha. Lucas, trazendo um pouquinho para a atualidade, você fala bastante com a gente de lance de pós-verdade, tudo, essas paradas todas. Como você enxerga isso na sala de aula quando os alunos, principalmente sexto, sétimo ano, estão sendo bombardeados de informação, como TikTok, essas paradas assim, chegar e falar, por exemplo, o Brasil não houve exploração nenhuma, aquilo ali foi tudo, e não tem racismo no Brasil. Isso não existe.
E você como professor de história, humanas em geral, você sente mais uma dificuldade de colocar isso na cabeça dos alunos, ou para você é tranquilo, só explicar mesmo? Então, por isso que eu acho interessantíssimo esse projeto. Tomara que seja realmente o primeiro de muitos episódios. Vamos usar a arma que eles têm para convencer eles. Porque o TikTok, cara, ele é muito genial. O cara que criou o TikTok, ele é genial porque ele pegou uma coisa que o ser humano sempre gostou: informação e praticidade. Pode reparar que o tempo que você gasta no TikTok, você não gastaria nem um terço dele lendo um livro, vendo um jogo, que gosta de futebol. Ele dá a falsa ideia de que você gasta pouco tempo e tem muita informação. Então, ao mesmo tempo que o cara vai lá para te usar a anticiência, usa a internet. Tem muita gente boa na internet produzindo ciência e conhecimento. Então, o que eu uso hoje é isso. A arma que eles usam para debater e questionar o meu conhecimento, e eu nunca defendi essa ideia de que o professor é autoridade. Para mim, a gente está sempre num processo de construção de saber, mas usa a arma dele para mostrar a ele que muita coisa na internet ali é para ganhar like e dinheiro apenas. Mas assim, eu falo da questão da pós-graduação, mestrado, doutorado. O que eu faço assim? Por PhD, né? O que eu faço assim? Eu vou formar, mas eu quero me... Se eu viver de pesquisa hoje... Isso aí é um ponto que a gente ia falar, inclusive, para debater vários projetos de governo que foram deixados para trás, que é uma pena, que o Brasil tem que entender, em pleno 2022, país rico não é país que tem gente rica, é país que tem gente que investe em pesquisa, ciência e tecnologia. Hoje você compra um carro da Hyundai, usa um celular da Samsung, porque a Coreia, 60 anos atrás, era uma roça, investiu na educação. Hoje o mundo vai até a Coreia para ver o que eles fizeram para ser uma potência no mundo. Então, a carreira acadêmica no Brasil hoje, viver de pesquisa é utopia. O cara que vive de pesquisa, ele sobrevive e olhe lá. Temos aqui na escola, inclusive, outros colegas que são mestres, doutores, que podem falar com tanta propriedade, até mais propriedade do que eu. Mas é uma pena ver que a sociedade brasileira olha com olhos assim, muito preconceituosos para a questão da pesquisa. Quantas vezes a gente não ouviu, você só estuda? Estudo não é só, estudo é a base. E a gente pega projetos tipo Ciências Sem Fronteiras, que acabou. O estímulo à carreira acadêmica, essa sede de formar e fazer o diploma virar dinheiro, será que isso a médio e longo prazo vai produzir um bom profissional? Ciências Sem Fronteira, em especial, era o meu sonho, né, entrar no Ciências Sem Fronteira. E quando acaba, assim, em 2017 com o Temer, eu fiquei assim, apavorado, porque eu conheci pessoas que foi beneficiada pelo Ciências Sem Fronteira. Ela ia para estudar, lógico que tinha um conhecimento, porque não era qualquer um que ia, mas eu acho assim, era um leque de oportunidades, né? Porque além de você criar uma nova cultura, né? Porque era 3 meses, 6 meses mais ou menos que a galera ficava, você tinha um feedback lá dentro, você possibilitava a pessoa viver um pouquinho de pesquisa, mas felizmente o país nosso aí deu uma... Eu creio que essa conta vai chegar. Está chegando, né? Vai a dependência que a gente tem do capital estrangeiro mostra isso. Não, independente, a nossa vacina saiu daqui, né? A gente fez uma vacina aqui, então a gente sabe que tem coisa boa aqui dentro. E não tem como não ter, né, gente? São 200 e poucos milhões de pessoas. Possível não ter. Tem que ter mais estímulo. Tem muita gente boa aí. Tem que ter mais estímulo. E Lucas, sobre uma pergunta que eu queria fazer, sobre também em relação às redes sociais, internet com as profissões, qual é a sua expectativa para o futuro dessas profissões? Por exemplo, com esse avanço tecnológico, você acha que vai ser mais difícil, entre aspas, você conseguir ter uma profissão, sei lá, mais valorizada? A gente estava falando, você tem que ter a formação dual, a sua área e a tecnologia. Hoje você não consegue ter profissão nenhuma que se mantenha no mercado sem tecnologia. Não tem nenhuma profissão que se mantenha. Mas eu conheço um cara, mas o filho dele, se for seguir a carreira sem a tecnologia, ele não consegue. Em coisas bobas, desde a secretária que marca consulta agora via WhatsApp, não mais por ligação. Exemplo claro, gente. Fala a última vez que você ligou com o telefone fixo aí. Nem tem. Eu tô ligando por causa da... talvez esse caso, mas é uma pequena minoria que ainda usa esse recurso. Seja de novo, para fazer uma consulta agendada via WhatsApp ou chegar o resultado do seu exame mais rápido, porque hoje, ao invés de ir pelo carteiro, o cara escaneia e chega para você em tempo real. Então, toda a profissão do futuro, ela vai ter que ter um link obrigatório
obrigatório com tecnologia. O próprio correio, né? O correio hoje você pega as faturas todas, são online. Você consegue tem lugar, eu se não me engano, até uma financeira dessas aí não dá mais o talão, né? Agora você imprime todo mês o seu. Isso é bizarro. E das transportadoras aí que vai ser o negócio mesmo. Talvez o correio vai se transformar numa grande transportadora. Mas agora, já finalizando aqui, Lucas, eu queria agradecer a sua presença, tá? Pô, eu acho que para eles aqui, igual eu falei, esse projeto, desde o começo do ano, conversei com o pessoal da coordenação pedagógica, eu falei, cara, eu acho que eles precisam, e a gente vai trazer outras profissões, eu espero, né, que dê certo. Vai dar certo, né? Eu não sou o cara que... Não sou pessimista, não. E, ô Lucas, um livro aí, cara, que você pode indicar pra essa garotada que fala assim, ó, esse livro pô, esse tem que ler. Filme. Não, um livro e um filme. Pode ser. Vou indicar um quadrinho também, que eu gosto muito de ler quadrinho. Minha pesquisa de mestrado é sobre quadrinho, inclusive. Tem um quadrinho chamado Maus, M-A-U-S, que foi escrito por um cara chamado Art Spiegelman, que conta a história do pai dele, que foi um sobrevivente do Holocausto. Ali a gente fala bastante sobre natureza humana, que é um negócio bem interessante. Maus, do Art Spiegelman, tem aí no mercado, preço acessível. Se bem que preço acessível de livros tá difícil, né? Dá pra comprar, economiza um lanche, dá pra comprar. E livro, cara, eu vou indicar um bacana de um historiador israelense chamado Yuval Harari. O livro chama Sapiens, uma breve história da humanidade. E ele vai desde os primórdios até hoje em dia, que acho que é um tema que a gente tá falando muito aqui, para entender quem nós somos no mundo em que a gente é. É um livro bem interessante. Filme, vou indicar um de história também. Também no contexto da Segunda Guerra, um filme que eu adoro, chama O Jogo da Imitação. Conta a história do professor Alan Turing, o cara que é o pai da computação, e ajudou os aliados na Segunda Guerra Mundial a desvendar uma máquina de codificação de mensagem nazista. Quem interpreta o Alan Turing no filme é o Benedict Cumberbatch, que faz o Doutor Estranho nos filmes da Marvel. E é um filme muito legal porque mostra como a natureza humana, ao mesmo tempo que ela pode ser genial, ela pode ser odiosa. O Turing foi um cara importantíssimo para a história da guerra, mas sofreu muito com preconceito por ser homossexual. Então você tem uma reflexão muito bacana naquele filme, como uma figura pública muda de patamar por conta do nosso preconceito e do racismo. Pô, maneiro. Recentemente, agora você falou desse filme, recentemente eu li de um jogador, né, que falou que era homossexual, tal, e aí o cara perdeu os contratos, pô. Por causa disso, isso é assustador. Em 2022, né? O Willian do Corinthians, por exemplo, sofreu racismo, né? O homem indo pra lua e a gente ainda com esse comportamento tão grotesco. Davi, alguma considerações aí finais, né? Primeiramente, agradecer por estar participando desse primeiro Contemporâneo Cast, né? Uma iniciativa muito legal da escola, né? Por trazer temas da contemporaneidade para o pessoal, para adiantar um pouco sobre esse ramo das profissões. Muito feliz por estar aqui, por poder falar dessa grande pessoa, desse grande professor, um cara muito inteligente, muito sábio, e eu espero que vocês se interessem e tenham aprendido muito com essa grande pessoa que está ao meu lado, que talvez pode formar um professor, a gente não está sabendo, né? Quem sabe? Bruna, consideração final. Também agradecer e poder, feliz, né, estar poder representar o terceiro ano aqui, e não só a minha turma, mas espero que vários terceiros anos que também tem esses dúvidas em relação à profissão e tá com essa tensão para Enem, né, e poder tirar as dúvidas, se alguém quiser me mandar alguma coisa, perguntar também nas próximas. Se daí nas próximas aí, pô. A gente pergunta algumas pessoas do terceiro ano que têm dúvida em alguma profissão, a gente tirar as dúvidas aqui para ser algo mais didático também, não ser só preto no branco, tudo isso. Não, então finalizando isso daí, que a Bruna, reforçando o que a Bruna tá falando, a gente vai fazer mais ou menos durante as semanas aí essa enquetezinha de profissões que vocês têm interesse que a gente apresentar. Igual eu falei, eu quero tentar trazer coisas fora da curva um pouquinho, né? Porque tem coisas que é muito óbvia, né, pra gente trazer. Mas também tem curso técnico, eu achei interessante também, né, do diálogo que eu tive com eles ali. Tem curso técnico, né? Talvez até um empresário, que eu falei que também tem gente que, principalmente durante a pandemia também. A realidade de quem vira concurseiro. Porque as pessoas também foram se adaptando
E enfim, e agradecer também ao Gilson aí, que é o nosso produtor aí, tá aqui dando uma força. Agradecer a Terezinha também pelo espaço aqui e acreditar no nosso projeto. E um abraço, até a próxima. Muito obrigado aí, Lucas. Valeu, gente. Valeu, tchau. gente. Um abraço. Ah, não, curtir, né? Dá like. Compartilha. Como é que é? Compartilha, fala. Curtir, dá like, compartilha suas redes sociais. Ah, o sininho, cara. Sininho, ativa o sininho. cara. Ativa o sininho. Mais uma vez o SEC sendo de fato contemporâneo. Aonde o ensino acontece, tem Isso lindo, aí. Show, Valeu, gente.